Olá, amigos, olá, amigas, bem-vindo ao programa Diálogos Médicos. Esse é um programa da Associação Médico Espírita de São Paulo, que é transmitida pela Rádio Boa Nova e também em todos os nossos canais digitais. Acompanhe-nos pelo rádio, pela web, pelo celular. Siga a AME São Paulo nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, que você vai encontrar diversos conteúdos muito interessantes relacionados à medicina e à espiritualidade. Meu nome é Emily Munhoz, eu sou médica psiquiatra e analista, e eu estou aqui hoje com a minha querida Silvia, médica pneumologista aqui da AME São Paulo. Bem-vinda, Silvia. Bom dia, pessoal. Hoje eu não falo de Curitiba, hoje eu falo de Santos. Está um calor, né? Igual o nosso coraçãozinho, fazendo esse programa tão querido com os nossos amigos. Isso aí. E meu querido Carlos Augusto Feital de Souza. Bem-vindo, Carlos. Olá, pessoal. Muito bem-vindos todos a mais um programa. Que a gente possa ter a nossa mente aclarada para poder entender e aproveitar, na medida do possível, todos os ensinamentos que vão ser passados. É isso aí. Vamos lá. Nós estamos no capítulo 30 do nosso livro, capítulo Luta por Renascer, né? Então, fazendo uma pequena retrospectiva, né? Zulmira está grávida, né? E ela está recebendo como espírito reencarnante Júlio, né? Júlio é o único personagem fácil da gente entender, porque ele é Júlio. Ele foi Júlio uma vez, foi Júlio outra, e vai ser Júlio de novo, tá? Então, o nosso capítulo termina com o nascimento do Júlio. Né? Então, esse capítulo, ele vai falar sobre a gestação de Zulmira. Né? É um capítulo, em termos de história, simples, né? De acontecimentos, na realidade. Né? O que acontece nesse capítulo? Odila, que está acompanhando a gestação de Zulmira, que está auxiliando lá no lar deles agora, né? Como mentor ali, colaborando, né, assim, com toda a dinâmica da casa, com a dinâmica da reencarnação de Júlio, né, ela vai chamar os benfeitores, né, vai chamar os mentores, pedindo auxílio, porque Zulmira está doente. Ela estava bem, né, levando bem a gestação, só que ela acabou pegando uma infecção de garganta, estava com a garganta muito ruim, inflamada, infeccionada, com febre, muito debilitada, com um quadro ali aparentemente grave. E aí, Odila foi lá buscar auxílio, né? E eles foram, aplicaram passes, auxiliaram, né? E ela teve uma melhora. A grande questão aí é que, assim, Zulmira está recebendo como espírito reencarnante Júlio, que tem uma lesão perispiritual na garganta, porque em outra existência ele cometeu suicídio ingerindo um veneno, né? Todos lembram aí da história. Então, ele acabou ingerindo veneno, né? E depois se afogou, né? Nessa existência. E ele vem com essa lesão perispiritual na região da garganta, né? Então, ele vem com essa questão, né? E sabemos que vai reencarnar com questões nesse sentido no corpo físico, uma fragilidade no corpo físico nessa região. E aí, justamente, Zulmira tem aí como um ponto fraco, né, ali, a garganta, onde recebeu onde está o ponto-chave do capítulo. Na realidade, o capítulo é isso, né? Então, vêm os benfeitores, auxiliam, ela melhora,
né? Depois, no finalzinho, comenta-se também um pouquinho sobre os enjoos que ela tem, os vômitos, esse mal-estar comum entre as grávidas, que ela também tinha um pouco. Eles auxiliaram e a gravidez correu teve essas intercorrências, porém correu bem, e ao final do capítulo, Júlio nasce. Então, assim, em termos de acontecimento, é isso. Só que é um capítulo extremamente denso e riquíssimo em termos de ensinamentos sobre a gestação. O que é a gestação, o que é gestar, como que é estar, toda essa questão da dinâmica espiritual por trás da gestação. E o que é rico neste capítulo são os ensinamentos, né, de Clarencio, sobre sobre os pontos que ele vai levantando e tudo que ele ensina em relação a esse fato. Poxa, né, ela está recebendo Júlio, que tem uma questão perispiritual na garganta, ela desenvolve essa fragilidade, essa doença aí, nessa região. Como é que funciona isso? Tá? Então, na realidade, essa é a grande questão. Então, para a gente começar um pouquinho, né, são muitos ensinamentos, eu sugiro que todos leiam, porque são parágrafos densos, intensos, né, que você fica ali parada num parágrafo refletindo, são aqueles capítulos mais densos em termos de ensinamentos científicos, né? Eu destaquei 2 áudios da doutora Marlene Nobre no programa em que ela fazia lá no passado, né, porque eu gosto muito de ouvi-la, e a gente discute, ela resume um pouquinho do que foi ensinado para a gente, tá bom? Então, primeiro eu vou pedir para vir o áudio 1, para a gente poder pensar um pouquinho e refletir sobre o que ela trouxe. Eu diria mais que é a questão fluídica entre perispírito do reencarnante e perispírito da mãe. Então, um ajuste, né, na fisiopatologia, ou na fisiologia, melhor dizendo, né, normal, de um conjunto que se estabelece ali pela primeira vez, que é esse conjunto mãe-filho. Então, é a absorção de fluidos por parte da mãe, aos quais ela não está muito acostumada, né? Então, como eles disseram aqui, pode ser de um espírito que veio para testá-la, para que ela pudesse reharmonizar-se em virtude de problemas do passado, e pode não ser, né? Aí vai depender tudo da assistência médica que ela está recebendo, e que nos diria com mais propriedade do mundo espiritual do que se trata a situação. Porque nós aqui sabemos que é uma mistura, né? Que os dois estão entrelaçados fluidicamente, alterações fisiológicas normais da gravidez também, né? Então, existem, e até que ponto isso significaria um desajuste ou não, eu acho que seria temerário da nossa parte estar dizendo que é desarmonia. Eu acho que é mais um ajuste mesmo. Porque geralmente tem o mesmo período, né? Mais ou menos 4 meses, Exato. Nos primeiros meses, depois as coisas vão se acomodando. Depois do 3º mês nós sabemos que a situação melhora, assim como se passasse uma tempestade, né? Seria uma tempestade adaptação. passou, né? Seria uma adaptação entre os dois? Eu acho que sim. Dos fluidos, né? Uma adaptação entre os dois a respeito dos fluidos perispirituais de um e de outro. Muito bem. Né, esse é um ponto muito interessante, né? Ele coloca aqui, né? Vou ler só um trechinho aqui, porque são parágrafos bem intensos, né? Se Zumir atua de maneira decisiva na formação do novo veículo do menino, o menino atua vigorosamente nela, estabelecendo fenômenos perturbadores em sua constituição de mulher.
A permuta de impressões entre ambos é inevitável, e os padecimentos que Júlio trazia na garganta foram impressos na mente maternal, que os reproduz no corpo em que se manifesta, né? Então, o que vocês acharam, gente? Intenso, né? É muito legal pensar nisso, né? Eu acho, nossa, interessante, e aí a gente vê o quanto, mais uma vez, o pensamento ele age, né, nessa modificação a nível perispiritual e a nível do corpo físico. A gente não pode esquecer que a Zumira, ela estava mais ou menos equilibrada. Ela não estava, vamos dizer assim, totalmente saudável do ponto de vista mental. Ela carrega uma culpa e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade sobre o jogo, uma vez que é o mesmo Júlio. E ela tem essa questão que ela se culpava do desencarne do menino, apesar de não ser culpada, né? E tem as questões passadas, da reencarnação passada do Paraguai, né? Ela, na época, ela não sentia isso, mas hoje ela carrega também essa responsabilidade do desencarne sucessivo do Júlio. Então, a gente vê que, no tempo, são várias questões que influenciam. E a gente vê, né, que existem reencarnações onde a gestação ocorre de uma maneira muito equilibrada, muito feliz, muito harmônica, como se os espíritos se complementassem, né, como se fossem espíritos afins. E aqui a gente vê que é um momento de responsabilidade, tanto na libertação do Júlio dessa situação deletéria, quanto da própria Zumira. E essa influenciação perispiritual. Então, a gente vê que a coisa está no perispírito, muito mais do que no perispírito. E a lesão perispiritual, que Júlio carrega, né, e que vai motivar a sua morte precoce ainda nessa reencarnação dele, afeta negativamente a própria estrutura da garganta da Zumira. Porque se não fosse a ajuda dos benfeitores, poderia levar, inclusive, Zumira à morte. E uma outra coisa interessante também, falando da gestação do ponto de vista da medicina, é onde a gente vê o desenvolvimento de doenças autoimunes durante a gestação. Isso é muito comum, né? As gestantes desenvolvem doenças autoimunes, elas têm mais hipertensão, elas têm mais diabetes, elas têm crises tireotóxicas, né? Afetando a tireoide, elas têm manifestações, às vezes, dermatológicas, elas têm lesões no fígado, algumas lesões cardíacas. E acaba a gestação, acaba tudo. Né? Então, a gente vê aqui uma explicação para determinadas coisas. Pode ser que exista realmente, para essa adaptação dos fluidos, a necessidade e o aparecimento da doença física na própria gestação. Sempre vem à minha cabeça aquela história de que a encarnação, o corpo físico, ele serve como uma espécie de carvão que vai drenando, que vai dando vazão a eventuais deficiências do perispírito, né? Deficiências essas, vamos dizer assim, vou chamar de doença, né? Tem um problema no perispírito, especificamente no caso de Júlio, é a questão da garganta, graças ao veneno que ele tomou em outra existência, não é? E lesou o perispírito. Essa lesão do perispírito, ela precisa ser de alguma forma curada. Uma maneira de curar qualquer lesão do perispírito é a encarnação. Porque através do corpo físico, essa doença é drenada e é passada e liberta o perispírito desse tipo de doença. Essa doença, essa deficiência na garganta, é uma coisa que, nesse caso do Júlio, foi provocada pelo próprio Júlio. Ou seja, o Júlio encarnado lesou o corpo físico, tomando veneno, não é? E essa lesão do corpo físico lesionou também o perispírito. Então, em algum momento, essa lesão precisa ser debelada, precisa ser curada, não é? E uma forma de curar é a encarnação, né? Acontece
que as pessoas não encarnam em chocadeira, elas encarnam no ventre de uma mãe, não é? E a relação mãe e filho, perispírito da mãe, perispírito do filho, é uma relação muito complexa, não é? Então há uma interação muito grande entre essas duas almas, esses dois espíritos, não é? Então, de sorte que a própria Zulmira acaba apresentando problemas na garganta, problemas esses que, como a Silvia falou, se não fossem assistidos pelo plano espiritual, poderia até levar ao desencarne da Zulmira, né? E, de uma certa forma, esse problema que é do reencarnante, que é do Júlio, que na encarnação vai aproveitar para drenar esse problema, mas o problema existe, ele está sendo expurgado, né? E aí, como há uma interação muito grande entre o perispírito da Zulmira e do Júlio, da mãe e do reencarnante, sobra para ela um pouco também, não é? E dessa maneira, é uma ajuda que a Zulmira acaba dando inconscientemente na cura, né, dessa lesão, no expurgo desse problema que o Júlio tem, que é um problema do Júlio, não é? Mas que acaba afetando pela proximidade, né, pela integração entre os dois perispíritos, o perispírito do Júlio, reencarnante, e o perispírito da Zulmira, que é a mãe, né, que aceitou, no plano espiritual, trazer à luz esse espírito do Júlio, por diversas razões, algumas que a Silvia já comentou, e outras ainda que a gente pode até comentar. E talvez indo um pouquinho mais para frente, né, talvez, né, é como se o perispírito do Júlio modificasse o DNA do perispírito da Zulmira e, consequentemente, ela tivesse a lesão física, né? Então, a desorganização é do próprio DNA. E aqui a gente vê que existe uma troca, tanto a nível físico como a nível perispiritual, dos DNAs de mãe e filho, né? Ou seja, o cordão que une mãe e filho não vai desaparecer nunca, né? Ele fica plasmado, né? O DNA do filho na mãe e da mãe no filho. Então, essa ligação, que acho que a Emily pode falar melhor que ela tem uma filha, né? É uma coisa muito preciosa, né? Uma coisa de uma intensidade assim, absurda. Né? Sim, é uma intensidade absurda mesmo, realmente. Você está pensando que é profundo demais, toca lá dentro, né? Não, realmente, né? Eu acho que é o maior ensinamento que a gente pode ter, não sei, é uma vivência muito intensa mesmo, né? Não tem jeito, porque realmente a ligação chama muita atenção, né, no sentido de profundidade, então é algo muito, muito intenso, então, assim, as dificuldades também são intensas em todos os sentidos, então, realmente é uma ligação num outro nível, que se vê que não é o nível físico, nem só mental, realmente, físico e mental é pouco, assim, é espiritual, né, mas é muito interessante, né, ver como tudo isso acontece e o quanto isso é bonito em toda a história, né, em toda a nossa jornada, né. Temos um outro comentário da doutora, eu vou pedir para tocar, para passar o áudio 2, porque eu acho que também tem outros aspectos importantes para a gente levantar. A gestação, segundo o que nós vemos por orientação dos espíritos, o que se dá é uma materialização de um espírito no seu útero. É uma ectoplasmia. Porque, veja bem, o que está acontecendo no útero da mãe, se não isso? Um espírito está se materializando. E com uma série de transformações aparentes e outras não. E o seguinte, de um ser que era invisível, ele passa a ser visível. Então, é uma ectoplasmia. É uma materialização. Por isso a mãe está tão envolvida no nascimento do filho, e ele diz isso aqui, que ela está sob hipnose. Então, ela está num estado mediúnico. Daí porque a gestante não pode receber espírito e nem dar passe.
Daí, Essa é uma realmente, ela orientação não do Dr. Bezerra de Menezes ao Chico. A gestante Através não do deve Chico. dar passe. Não deve. E não deve receber espírito também em sessão de desobsessão. Já houve uma consulta de um grande centro espírita lá de Brasília para mim, e eu enviei para eles a resposta que o Dr. Bezerra de Menezes deu ao Chico. Quer dizer, ela já está numa função mediúnica. Não tem condições de estar abrindo espaço para outra coisa. Não tem. Interessante mesmo, muito importante. Então, o que ele está dizendo aqui é que a gestante está hipnotizada. Ora, na mediunidade nós sabemos que os primeiros minutos da mediunidade se dá um hipnotismo. O médium fica sob o comando de uma outra mente. Está hipnotizado. Agora, ela fica 9 meses sob essa hipnose. É bastante tempo. Bom, todo mundo aqui acho que já vivenciou uma sessão de desobsessão. Então, quando o médium recebe o espírito, o médium manifesta, quer seja na voz, às vezes ele tem até dor de cabeça, ele manifesta o que o espírito comunicante está sentindo, né? Porque isso é por um tempo curto, não é? Então, é uma coisa que... Então, da mesma forma que o médium, quando está dando passividade, ele acaba sentindo a influência do espírito comunicante, segundo a doutora Marlene, o processo gestacional é uma espécie de transe mediúnico, é uma espécie de mediunidade. A mãe, a gestante, ela está dando... está sob a influência do espírito reencarnante, né? Só que isso não é por um instante curto, isso é por 9 meses, né? Então, é até natural, à luz dessa explicação, que ela apresente no corpo físico dela o problema que ela está apresentando na garganta, que não é dela, que vem do espírito reencarnante, do Júlio, né? Então, é muito, muito interessante essa colocação. E no mundo maior, a gente viu que o nosso equipamento, vamos dizer, biológico, o nosso corpo, o nosso cérebro, ele não suporta 2 espíritos, 2 vivências simultaneamente. A gente enlouqueceria, ou seja, a gente não consegue, numa encarnação, ter a lembrança completa de uma outra encarnação, porque aí seriam 2 momentos numa mesma encarnação. E isso, o nosso equipamento, o nosso cérebro não está aparelhado para isso, né? Por isso que a gente não consegue lembrar de encarnações passadas. No caso da gestante, ela está, por 9 meses, sob uma influência mediúnica de um outro espírito. Quer dizer, então, toda essa influência do espírito reencarnante causa uma certa fragilidade nessa mãe, não é? E se o espírito reencarnante tem um nível, vamos dizer assim, menor de comprometimento, se é um perispírito saudável, essas influências acabam sendo diminuídas, né? Vamos dizer, essa característica de negatividade que o espírito está trazendo consigo não influenciam tanto na mãe. Por quê? Porque ele não está trazendo tanta negatividade, né? Mas se é um espírito mais necessitado, ele vai sim influenciar a mãe e aí ela vai, por assim dizer, sofrer as consequências, né? Muito interessante, né, esse processo todo. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Então, eu vou finalizando este bloco, agradecendo ao Carlos. Muito obrigada, Carlos, pela participação. Isso é uma satisfação, eu aprendo muito com esses espíritos. Fiquem com Deus. Agradecendo a Silvia, muito obrigada, minha querida irmã. Agradeço a Emily, e o Conrado que está nos bastidores, né? Obrigada, Conrado. Obrigada pela colaboração e até a próxima.